Hoje faremos uma viagem por um mundo cheio de fantasia. Seremos levados pelo canto de sereias anunciados por valquírias e celebrados por heróis. Um mundo onde habitam Tristão, Isolda, a Rainha da Noite, o Fígaro e muitos outros personagens. O mundo do bel canto, o mundo do canto lírico. Um lugar onde a voz brilha e se transforma em instrumento. Nós, latinos, aqui na América do Sul, nós somos mais melódicos, nós somos mais sentimentais. Então, a voz e a melodia é aquilo que mais encanta os brasileiros. Se a gente faz um concurso para novos artistas, né, tem que ter obrigatoriamente também a participação da voz e voz das mais diversas naturezas. Você alcançou as notas com bastante segurança. Achei muito boa também a sua respiração. Graças a Deus que eu não fui cantor, porque ficar no pelo dele aí, na posição em que ele estava, chegar a seco assim, começar a ir cantando Una furtiva lágrima, não é muito fácil. Quanto é cara, quanto é bela. Eu acho que você tem tudo para fazer uma carreira muito bonita na ópera aqui no Brasil, né? Colaborar muito aqui no Brasil. O instrumentista ele tem um pouco mais de facilidade de enfrentar esses desafios, porque tem um lado mecânico muito forte no instrumento, no piano, no violino, nas flautas, né? Que faz com que o jovem se dedique muito a dominar aquela máquina infernal que são os instrumentos musicais, hoje a níveis de execução absolutamente elevadíssimos. A voz não, a voz é o ser humano, o instrumento está dentro do corpo. Então, é um pouco mais sensível à participação do indivíduo quando ele vai expor a sua musicalidade. Por isso, é preciso tratar o cantor com um pouco mais até de carinho, um pouco mais de bom humor, para deixá-lo mais à vontade, para evitar que ele fique muito preocupado, porque realmente é o mais delicado dos instrumentos, aquele que ele tem a nos expor. Quando eu tô nervosa apresentando, dá uma fechadinha na garganta, né? Tem uma preparação para você subir na sala São Paulo, olhar aquela plateia e não fechar a garganta? Olha, é óbvio que a gente tem que lidar com essa realidade. Todo mundo que sobe no palco, seja ele qual for, pode ser um caixotinho, onde você vai subir e falar ou cantar qualquer coisa, para a plateia que for, para o número de gente que estiver na plateia, você vai ficar nervoso. Não adianta, isto é uma realidade. Eu falo para os meus alunos que o contrário do nervoso não é calma. O contrário do nervoso nesta situação é concentração. Concentre-se na sua respiração, busque a respiração baixa, busque a sua estabilidade, sinta os seus pés, sinta a sua respiração baixa e daí abre a boca e solta a voz no ar. Outra coisa que contribui muito para o cantor superar o nervoso dos primeiros segundos é estar absolutamente preparado para a música. Eu sei que eles têm ensaio antes, o ensaio é muito poderoso, não é só para ver se vai conseguir fazer ou não. O ensaio é um momento em que se cria a conivência entre o maestro, o cantor
e os músicos, e se cria uma conivência. Então, no momento em que o cantor entra no palco, ele recebe o carinho de todos os seus colegas que estão ali com ele. Então, essa energia positiva é uma energia que vai ajudá-lo. O prelúdio tem um plus, que é muito interessante, porque o prelúdio é dos únicos concursos que mistura instrumentos variados e a voz. E os grandes concursos internacionais, eles separam, né? Então, é muito legal o prelúdio fazer isso, porque o prelúdio coloca todos no mesmo patamar. Ou seja, todos têm que ter técnica, musicalidade e interpretação no mesmo, com seus instrumentos, mas no mesmo nível. E isso é muito legal. O ator tem um preparo e uma estrada longa, muito longa, até conseguir ter um padrão razoável de colocação vocal, de ser capaz de cantar com uma certa desenvoltura, né? Não que um instrumentista não precise desse tempo, precisa também, mas é diferente, é difícil avaliar. O canto, por exemplo, tem muitas questões, não é só, por exemplo, nos instrumentos você tem fraseado igual, expressividade, musicalidade, são questões que a gente avalia, né, num concurso com instrumentistas. Mas no canto tem dicção, línguas, capacidade de articulação na fala, né? Quer dizer, são duas linguagens que correm juntas, né? Que é a linguagem da música e a do texto, né? Então, elas demandam uma habilidade muito grande, né? Para o cantor que está jovem ainda, está em aprendizado, né? Bom, a voz é um instrumento realmente que você tem incorporado. O cantor, ele é um instrumento e ele é um intérprete ao mesmo tempo, não é? Para julgar um cantor, você tem critérios assim mais que implicam, por exemplo, na interpretação. Então você já vai na arte dramática e depois você também tem as palavras, não é, que o cantor expressa. A voz, você tem os fatores psicológicos, os fatores físicos, você implicam muito mais se você levantou com, sei lá, uma dorzinha no pé, se você dormiu mal, claro que o instrumentista também, mas eu acho que a voz, sendo um instrumento incorporado, não é, no intérprete, ela exige um equilíbrio muito grande, não é? Desse cantor, desse intérprete. E quanto a isso, claro, você tem que ter, eu acho que os cantores líricos, por isso que são tão festejados os cantores líricos que atingem assim um padrão internacional, porque é uma arte muito difícil de você realmente regular todas essas características. Na orquestra nós temos as famílias conforme a forma como aquele instrumento ele é tocado. Então, por exemplo, nós temos os instrumentos de cordas. Depois atrás a gente vê a família das madeiras, e são os instrumentos que não são necessariamente feitos de madeira, mas é pela forma como eles são tocados. No geral, os instrumentos de madeira eles são tocados por palhetas simples e palhetas duplas. E
Também na família dos sopros nós temos uma outra classificação que são os instrumentos de metais, né? E nós temos os instrumentos de percussão. Mas enfim, num geral são essas famílias: cordas, madeiras, metais, percussão. As vozes também são divididas conforme a região. Se é muito aguda é um tipo de voz, se é muito grave é um outro tipo de voz. E também dentro da divisão se é uma voz feminina ou masculina. E nas vozes masculinas existem as vozes também mais agudas, que são os tenores, as vozes médias masculinas, que são os barítonos, e as vozes mais graves, que são os baixos. E também, assim como as sopranos, existem subdivisões dentro de cada uma dessa grande classificação. Tenores mais agudos, barítonos região média e baixos região bem grave da voz masculina. E é claro que também existem aquelas vozes masculinas que vão lá na região bem aguda, na voz de cabeça, em que são muitas vezes denominados como contratenores, que é uma voz em que causa sempre um sentimento extraordinário das pessoas quando ouvem essa denominação vocal, que são os contratenores, que é uma região bem mais aguda do que os tenores, que muitas vezes de olhos fechados você imagina como se fosse uma voz feminina sendo executada, quando na verdade é uma voz masculina. Meus pais sempre cantaram em coro, então as minhas memórias mais antigas eram desse ambiente de coro. Minha mãe conta histórias de que ela me levava no carrinho de bebê e ficava em ensaios e tal. Então, desde muito cedo eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar com 2 anos de idade. E a música sempre esteve presente, enfim, nos ambientes familiares, na escola e tal. Em termos de classificação vocal, de repertório que eu faço, não, continua sempre o mesmo, é soprano, é isso aí mesmo, mas a mudança que ocorreu foi em termos de musculatura, de ter cada vez mais controle da técnica, cada vez mais controle daquilo que o repertório exige, a demanda que o repertório exige, e eu ser capaz de cumprir com essa demanda e desenvolver vocalmente nesse sentido. Então, não foi uma mudança de classificação vocal ou de cor da voz, de repertório, nada disso, mas de musculatura mesmo, de adaptação da musculatura. Fantástico. Eu acho muito legal a sonoridade que você produz, o quanto ele é rico, o quanto ele é cheio. Ô Bruno, como foi sua participação no Prelúdio? Nossa, desde que eu recebi o convite para essa produção, eu comecei a lembrar de algumas situações que ocorreram no Prelúdio, paralelas à minha carreira. A participação do Prelúdio, tiveram vários momentos interessantes, assim, de exposição, de mostrar para o grande público o meu trabalho, mas também foi durante a gravação do programa que várias transformações na minha vida aconteceram. Durante as gravações do programa, eu me mudei do Brasil para a Suíça. Então, foi muito recheado de várias situações da minha vida. A gravação da final, ela aconteceu no dia antes do meu aniversário. O palco é seu, Bruno de Sá. Então, também tinha esse gostinho de parabéns. Eu acho que, de maneira geral, todos os comentários eles foram muito positivos, muito assertivos, né? Parabéns à sua técnica
está limpa. A sua dinâmica também. Vou dizer o que há de problema. Eu não entendi se a técnica é italiana, arredondando, ou se a técnica é alemã, abrindo. Eu não sei qual é a linguagem que você adotou quando você canta. Você é afinadíssimo. Parabéns pelo trabalho. Deve ser muito difícil fazer isso que você está fazendo. E ir para a final com instrumentistas assim de altíssimo nível, para mim já tinha um sabor de vitória. Foi a primeira competição de TV que eu participei e eu me senti muito, apesar de estar nervosa, assim, eu me senti muito segura, muito acolhida pela produção e tinha muita gente talentosa, muitos instrumentistas, cantores talentosos e é sempre bom, né, estar nesse ambiente. Você cantou Wagner logo de cara, né, na competição. Sim, deixou cantei. Todo mundo boquiaberto, né, com a sua escolha. Quando eu olhei que você ia cantar essa área, eu fiquei com medo. Eu achei que você fosse se lascar toda aqui em cima desse palco. Como é que foi isso? Essa ousadia, essa loucura, sei lá como é que eu posso chamar isso. Acaba sendo uma ousadia mesmo, porque Wagner é um repertório um pouco pesado, assim, é um repertório para vozes mais maduras, tal. Mas a minha voz ela é um pouco mais dramática, né? Eu brinco que acho que eu não vou ser uma princesa em ópera nenhuma, mas foi essa área que eu cantei era uma área que caía muito bem para minha voz. Eu me sentia bem colocada tecnicamente, a linha melódica dela muito boa, o contexto ali a composição, né, que o Wagner fez para essa personagem é muito, muito forte e tem a ver com a minha personalidade, assim, tem a ver com o meu tipo de voz. Então eu resolvi dar esse tiro no escuro, hein? Mas deu certo, foi muito bacana ter cantado. Nada contra você, mas a gente sabe que esse Wagner não é bolinho. Mas não, você tem um vozeirão, minha. É engraçado, porque quando você acaba de cantar, você fica meio avoado, assim, porque é uma adrenalina muito grande. Mas eu lembro de ter me atentado muito para isso, de prestar atenção no texto e prestar atenção no teatro, em volta no teatro da área, assim, e como interpretar melhor para uma segunda etapa.
Você escolheu a música certa para sua voz e cantou no estilo da voz. E você é expressiva, parecia que você estava no salão mesmo dos menestréis lá, elogiando aquela maravilha toda que aconteceu. Muito parabéns. Você vai poder fazer carreira no mundo inteiro se quiser. Não sei se isso vai acontecer, mas eu lembro que eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso. Eu lembro também eu tinha dado um intervalo e aí eu passei pelo maestro Emiliano e ele me falou parabéns e eu me senti, assim, eu pensei, poxa, que bom, né, que eu causei uma boa impressão. O primeiro instrumento musical da humanidade foi a voz, né? Junto com a percussão, o fato de o cara bater no peito, de pegar um osso. A percussão e a voz são coisas corporais, né? A voz é o primeiro instrumento natural. Os demais são próteses. A voz é o nosso instrumento primordial, né? A gente pode dizer que o nascimento da música acontece quando a gente diferencia aquele ruído que o homem faz. O que é isso? Isso é grito, é uma coisa. Isso é fala, é outra coisa. Isso é canto, é uma terceira coisa. É o fazer estético. E o Prelúdio já revelou alguns cantores que fizeram carreira muito boa, nacional e internacional. Participei no ano de 2018, estava com 27 anos. Foi uma experiência muito legal, foi muito diferente, porque é uma competição onde você tem que competir com instrumentistas, uma categoria completamente diferente dos cantores. Foi uma experiência muito incrível, assim, você aprende muito, porque eu tive que pensar em outras coisas que é diferente de uma competição de cantor com cantor, que são avaliados coisas específicas como dicção, afinação, interpretação da música, se está coerente com o que está sendo falado na área. E com o instrumentista, apesar de ver tudo isso, a parte musical pega muito, que é o que você vai ter em comum com o instrumento e com a voz. A tua voz é plena, ela é uma voz cheia, né, com todos os harmônicos. Eu vi alguns fantasmas no começo da tua execução e isso é muito bom. É isso que a gente espera ver. Siga em frente. Parabéns. O concurso tem essa vantagem, né? O prelúdio, né? Que você tem essa oportunidade de estar trocando com outros colegas. Eu acho que para o público, né? Para quem está assistindo, para quem está lá no teatro e o telespectador, é muito interessante, é fantástico, assim. Eu acho que é enriquecedor, com certeza.
Mas para quem... eu entendo essa insatisfação, às vezes, essa dificuldade por parte das pessoas, porque realmente é difícil você julgar universos que são, ao mesmo tempo... É o mesmo universo que a gente está falando de música, mas a gente está falando de uma arte instrumental e uma arte vocal, né? E as duas se complementam, mas se divergem às vezes, porque a avaliação é complicada. Primeiro que voz, você tem um quesito que é o quê? Você tem um idioma, você está falando um texto. E já entra a questão teatral. Então, acho que isso que pega mais na questão do cantor lírico ali no prelúdio, na disputa, porque como é que você vai avaliar dois mundos? Porque também o instrumentista é aquela coisa que eu falo sempre. A pessoa fala, nossa, esse violino canta. Né? A pessoa tem essa expressão, porque ele está passando também a alma dele ali no instrumento, ele está passando toda uma sensibilidade que é diferente e ao mesmo tempo é única, como a voz. Então é complicado mesmo, é polêmico esse assunto. Mas eu acho que, como o prelúdio o formato que ele tem, eu acho que ele favorece as duas artes. Eu acho que, por mais que seja complicado avaliar, mas é um programa que é democrático e que ele permite com que a arte seja colocada de maneira igual, né? Ela é arte por si só. E eu acho que isso que é importante pro telespectador. Eu tentei alcançar o público com o que a música pedia. Que legal. E você acha que uma cantora tem vantagens? Porque a gente, não sei se é uma cultura nossa brasileira, mas a gente se envolve muito com o canto, né? O canto tem uma coisa que a gente, acho que é mais, ele acessa mais gente, não? Sim, eu acho que pode até ter uma vantagem nesse quesito, porque eu acho que quando as pessoas escutam, eles acham que é o mais próximo de um ser humano conseguir fazer, porque às vezes a pessoa assiste lá um violinista e fala, nossa, nunca vou conseguir tocar. E às vezes assim, o cantor, como o cantor você tem o seu próprio instrumento dentro da sua casa, né, no seu corpo, então fica mais próximo. Porém, tem uma grande desvantagem, que é a questão da idade. O instrumentista, desde pequenininho, pode começar a trabalhar o seu instrumento. O cantor, não. Né, o cantor tem suas necessidades fisiológicas que você não pode começar desde criança a trabalhar o canto erudito. Você pode trabalhar a musicalização, porém o canto vai depender muito do seu corpo e da sua idade. Sempre teve muito carinho pelos candidatos, né? Queria saber que você falasse como é a sua relação com o projeto, com o prelúdio. Eu me coloco muito no lugar, né? Eu costumo dizer que é uma honra ser convidado para ser jurado, mas uma responsabilidade imensa. Eu fico mais nervoso do que quando eu estou no palco. Eu fico muito mais nervoso, porque é uma responsabilidade gigantesca. Eu gostei bastante, você tem um timbre muito bonito de voz. A única observação que eu faria é melhorar um pouquinho mais a dicção do seu alemão. Então, porque o canto, a voz é muito assim subjetiva. O instrumento você põe o dedo, né? Você tocar piano, tô com piano aqui, você põe o dedo, você sabe onde é o dó. O cantor, ele tem que emitir esse som aqui, essa nota aqui, né? Então, como é isso? E isso realmente hoje em dia é mais fácil. Então, quando eu estudava com certos professores, ele ficava falando assim, não é assim, não é assim, não é assim. E isso era traumatizante, porque não é assim como, né? Eu ficava me perguntando, como não é assim, né? Não, só não é assim. Então, sempre quando eu cantava coisa, eu ouvia isso, não é assim. E isso é horrível,
porque você fica à deriva. Então, é essa preocupação também que eu acho de passar o feedback, eu acho que é interessante. Olha, é uma coisa muito especial, porque é maravilhoso. Você tem um instrumento dentro do teu corpo. E isso é uma coisa única. Quando a gente desenvolve essa grande técnica do canto lírico, né, da ópera, você tem um bicho dentro de você. Então, é maravilhoso. A voz tem um dado que é importantíssimo, que é o registro de passagem, né? Então, a voz do ser humano, quando a gente é criança, é uma voz, né? É uma voz toda na cabeça, a gente fala tudo fininho. Agora, a partir da adolescência, da entrada dos hormônios, a voz começa a mudar. Então, na verdade, o cantor não pode trabalhar nesse momento, ele não pode esticar a voz, é perigoso, né? Pode até machucar, sabe? Então tem que esperar a muda da voz para poder trabalhar tecnicamente. Ao mesmo tempo, a voz a gente vai até o fim da vida, a maturidade vocal muitas vozes é com 40 anos, então com uma boa técnica você canta pro resto da vida, né? Raquel, como é que foi sua participação no Prelúdio? Então, na verdade, eu acho que o Prelúdio ele foi importante para mim de formas que eu não consigo nem explicar e dizer, porque foi importante em muitos aspectos. Foi a primeira vez assim, que eu cantei com uma orquestra de verdade. Então, eu acho que o Prelúdio marcou para mim realmente uma transição muito importante, né? E o que o Prelúdio me proporcionou depois foi ainda mais importante, né? Eu tenho enorme gratidão e grande apreço, carinho e tudo pelo maestro Júlio Medalha. Eu nunca esqueço o primeiro ensaio com orquestra. Eu estava muito nervosa, né? Acho que era a primeira vez que eu estava cantando sozinha com uma orquestra no Teatro São Pedro, que foi um teatro que eu vinha cantar depois muitas outras vezes, né? Mas foi a primeira vez que eu realmente cantei sozinha. Então eu me lembro quando a gente foi começar o ensaio, eu estava esperando, estavam passando com outro participante, e aí na hora que eu fui começar, o maestro falou assim: vamos lá, cadê a Maria Callas? Vamos começar. Eu lembro que aquilo foi tão marcante, porque eu já estava nervosérrima, e assim, mas o maestro me acolheu com tanto carinho, tanto cuidado, e toda a equipe, toda a orquestra me recebeu com tanto amor, que foi impossível não me sentir em casa. Realmente a sua voz é muito linda, enfim, você usa muito bem, não é? E foi um prazer ouvi-la. Meus parabéns. A gente está no meio de uma pandemia, com todos os teatros fechados, então a gente acaba realmente fazendo porque é um chamado da alma e a gente não tem muita escolha, né? Eu até acho que alguns anos atrás eu poderia ter escolhido, mas no fim das contas eu não acho que eu tive muita escolha. Eu acabei sendo escolhida mesmo. Então, a vida de cantora, além de tudo, acima de tudo, eu acho que ela é muito recompensadora, porque
hoje em dia a gente está fazendo tudo por aqui, né? Tudo online, tudo à distância. E o que eu mais sinto falta é realmente ter o público, ter a plateia, ter aquela sensação, aquele frio na barriga e aquela troca que experiência no mundo nenhuma me trouxe igual. Então, além de tudo, acima de tudo, é uma carreira muito feliz e muito, muito especial. Eu sinto assim, o Brasil ainda está muito para trás em relação aos instrumentistas, em relação à formação dos cantores, né? Isso está mudando, graças a Deus, muita gente saiu fora e teve aula com grandes cantores, mas existe ainda um ranço de uma época muito careta, uma época que tem que abrir, né? Tem que diversificar. E isso é um problema, mas, apesar disso, temos grandes talentos, temos vozes inacreditáveis nesse país. Eu comecei a cantar, às vezes eu não tinha feedback das pessoas. E eu fui apanhando durante a carreira, durante esse processo de aprendizado e de me profissionalizar, e fui apanhando. Então, eu fico naquela sensação, tipo assim, puxa, eu não quero que você apanhe com a vida. Se eu puder falar alguma coisa para você, para que seja construtivo, eu faço. Então, você falou que eu sou muito carinhoso, é porque realmente eu me importo, porque eu acho que são vidas, né? Gostei muito da sua voz, é um timbre muito bonito. É um timbre realmente especial, muito bonito. Foi no ano de 2008 que eu participei do programa Prelúdio. Fiz só um programa lá, que na época que eu estava morando em Curitiba, eu sou de Minas Gerais, estava morando em Curitiba, e participei então em 2008 no Teatro de São Pedro, foi o Prelúdio, e foi uma experiência maravilhosa, porque foi uma das primeiras vezes que eu cantei com orquestra. É uma cantora pronta para cantar. Tem a voz nos 3 registros iguais, pronúncia igual e está pronta com a tradição da ópera. E claro, com o maestro Júlio Medalha, que foi um prazer enorme, ou seja, foi uma coisa inesquecível ter participado do programa. Essa semana eu peguei o meu CDzinho do programa e assisti tudo de novo, porque foi uma delícia ver como era tudo. Eu assisti tudo e lembro dos jurados, vi tudo que eles falaram e era tudo verdade mesmo. Até o maestro Túlio Colaccioppo, ele falou que eu estava pronta, que eu já podia cantar ópera. O Irineu, o Franco Perpétuo também estava junto, estava também o André Memari, eram o júri da minha vez, né? E eles falaram só coisas boas de mim. De Lindsay, quando a gente ouve você cantando Donizetti, a gente entende por que o estilo dos compositores italianos desse período era chamado de bel canto, porque foi um belíssimo canto. Mas foi muito legal o que eles falaram para mim e que me encorajou. O repertório caiu como uma luva para tua voz, perfeito, afinação impecável, domínio
de toda a extensão, perfeito, a pronúncia, muito bonita, você está muito solta, muito à vontade com a tua música, isso é importantíssimo para quem canta. A audição, ela é condição sine qua non para você conseguir um trabalho, não é? Então, claro que um concurso é diferente porque você vai concorrer com outras pessoas, mas essa situação de estresse, de ser julgado, é uma condição realmente primordial para você conseguir um emprego numa ópera. Você sempre vai ter que passar por uma audição, não é? Eu acho que começar com esse exercício desse estresse é muito interessante. Não é fácil, não. Tem que gostar muito. Pode ter certeza que todo músico ele ama muito aquilo que ele faz, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa. Começou como participar do Prelúdio, uma competição, né? E depois, conforme foi indo, assim, tipo, passar a primeira fase, passar não sei o quê, voltar para a final, foi um processo de amadurecimento de, assim, pera lá, então talvez eu consiga alguma coisa maior do que eu, na minha cabeça, tinha para mim. A partir do Prelúdio que eu comecei a amadurecer e a pensar na ideia de, é possível, então, porque a gente cresce, talvez eu venha de uma cidade não pequena, mas Ribeirão Preto, né? E a gente meio que pensa que ali tá bom. Eu não tinha considerado ainda, sabe? Eu não sei se você me entende, mas não tinha considerado a ideia que dá para estudar em outro lugar, que dá para talvez, mesmo sendo do Brasil, sendo do interior, ir para um outro lugar, entende? Tipo, fazer um mestrado em ópera, sabe? Eu moro na cidade de Bremerhaven, no norte da Alemanha. Eu tô há 5 anos e meio aqui na Alemanha, vim para cá, logo, como disse, logo depois do Prelúdio, eu vim buscar uma oportunidade de mestrado, uma oportunidade de uma melhora, assim, de um outro caminho. Estudei, fiz o meu mestrado em performance e hoje estou aqui trabalhando, sou muito feliz. Estou há 2 temporadas já no teatro, como solista e como coralista. Cada puxada de orelha, cada comentário, cada experiência com a música, com a orquestra, com o maestro e tal, cada vez que eu passei por lá, pelo Prelúdio, cada fase, cada momento, cada conversa foi um impulso a mais, até com os próprios participantes, para ouvir as ideias, ouvir o que um acha, o que o outro achava. Então, foi a somatória de tudo o que eu vivi no Prelúdio, me fez chegar, como eu disse, no palco da final, com essa conclusão. Foi realmente a trajetória toda do Prelúdio que me fez amadurecer em cada momento essa ideia. Você lida com o som do seu corpo. Você não vê suas cordas vocais. Você sente o ar dentro de você. Então você manipula sensações. Você não manipula dedos, você não manipula um instrumento, você manipula algo invisível. Ela tinha a agilidade na voz, ela tinha uma voz bonita e ela tinha muita sensibilidade. Ela cantou uma música dificílima e cantou muito bem.
Os cantores líricos brasileiros, eles precisam de mais apoio midiático em cima deles. Porque nós temos cantores líricos especialíssimos, maravilhosos, que são pessoas, são cidadãos, são pessoas que têm posicionamento, são pessoas que estudam demais, entendeu? Eles precisariam ser mais vistos com um pouco mais de carinho. Bonita, elegante, excelente atriz, uma voz muito interessante, inclusive com um timbre diferenciado, porque é isso que faz uma carreira, né, de um cantor, o que você reconhece. Quando você ouve esse timbre, você diz, não, essa é a Camila Tiettinger, uma pessoa com um farol, né? Ela tem um sol. Eu tinha um professor que falava, o concurso é repertório. Você tem que estar preparado para ele, mas você tem que escolher muito bem o repertório. E, inclusive, adequado à sua idade, ao seu far, que a gente fala que é o quê? O seu far em alemão é compartimento, é onde você se encaixa. Eu vejo as gerações mais novas, né, tendo uma formação muito mais consistente, comparada com as gerações assim, que vieram muito do canto amador, né, vieram do canto coral. Hoje não, a gente tem as universidades, tem um estudo mais formal, então um cantor é mais bem preparado, né, comparativamente do que algumas gerações antes. Eu comecei a cantar desde muito pequenininha, com 7 anos de idade. Minha mãe é pianista, ela é formada na Santa Marcelina, bacharel em piano. E eu lembro muito bem, assim, que quando eu era bem pequena, a gente viajava juntas e tinha alguns eventos em que ela estava tocando e eu gostava de acompanhar ela. E, de repente, no meio de um evento, eu comecei a falar, mãe, eu quero cantar. Aí ela deixou eu cantar nesse evento, assim, só antes de começar. E acho que ela tomou um susto, porque eu era afinada e tal, e o comentário das pessoas era de que eu tinha uma voz de adulta quando eu era pequena. E realmente engraçado isso, tinha muito, eu já tinha uma colocação até para o erudito. Foi quando eu assisti a minha primeira ópera no Teatro São Pedro, e eu me apaixonei. E eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu já tinha olhado algumas outras edições, então eu queria muito acertar o repertório. Eu lembro que essa era uma preocupação grande, porque não era... tinha que também ter um conhecimento de canção, era muito... completa a exigência do prelúdio para que você pudesse chegar até a final. Então eram várias fases que estrategicamente eu lembro que eu ficava pensando em cada uma delas pontualmente, mas sempre visando o ponto de chegada, né? Mas às vezes a música nos toca pela razão, pela análise, pela estética, às vezes pela emoção, por um mergulho no coração. Eu estava muito mais nervosa e com muito mais medo de não passar para a final ali, naquele instante do Centro Cultural. Lasciatela cantare, Camila Tiettinger. E o medo dali do anúncio, né? Putz, será que vão falar meu nome? Eu lembro que eu ficava bem nervosa. Viva Verdi, viva Camila. Agora, quando eu fui para São Paulo, eu já estava realmente... Foi uma outra sensação. Sério, eu estava confiante, porque as fases, elas meio que, quando você vai passando, elas vão confirmando que você está no caminho certo. Aí você vai aumentando a sua autoestima, e você vai pensando, nossa, eu consigo. O prelúdio tem que continuar até o final dos tempos, tá? Até quando o mundo acabar, o último programa do mundo tem que ser o prelúdio.
E o prelúdio de hoje está chegando ao fim. Para encerrar o programa, nós vamos com La Traviata e aquela perguntinha de sempre. Maestro, por quê? Bom, de fato, essa é a música mais famosa do mais famoso compositor italiano de todos os tempos, que foi Giuseppe Verdi. Foi inclusive, um político importante. Ele colaborou para a unificação da Itália, foi um homem de grande atividade em seu tempo, apaixonado por Carlos Gomes, inclusive, né? E essa ópera Traviata foi a ópera que ele compôs, que obteve o maior sucesso, sendo que na estreia foi um fracasso total. Mas depois, com o tempo, ela recuperou seu prestígio e se tornou a obra de Giuseppe Verdi mais executada na história da música.